E aí, investidor, tranquilo? Na paz? Vamos falar aí sobre renda fixa e renda variável. Muita gente que está começando agora tem essa dúvida, né? Como que eu invisto aí na renda fixa, como que eu invisto na renda variável, qual que vale mais a pena? Vou mostrar para vocês aqui uma comparação da renda fixa com a renda variável. E mostrar para vocês aí também que minha carteira não teve nenhuma alteração aí. Eu vou fazer o meu aporte agora no final dessa semana, provavelmente, e vou postar aqui mais uma sequência daqueles vídeos rumo aos 10k investidos. Beleza, pessoal? Bom, eu fiz aqui, gente, uma apresentaçãozinha rápida para mostrar para vocês aí um comparativo aí de rendimento da renda fixa com a renda variável. Fiz aqui, gente, uma apresentaçãozinha aqui no PowerPoint para ficar fácil o entendimento aí, quem tem ainda alguma dúvida em relação a rendimentos de renda fixa e renda variável, e em relação também à tributação. O que eu pago aí de tributação, o que eu pago de imposto na renda fixa e o que eu pago de imposto na renda variável. Eu fiz aqui um exemplozinho, gente, de 4 pessoas, que seria a Rosa, o José, o Tony e a Carol, beleza? Bom, o salário e os investimentos. O salário da Rosa, R$2.000. O salário do José, R$3.000. Do Tony, R$2.000. E da Carol, R$3.000. Bom, a Rosa investe R$200 todo mês. O José, 300. O Tony, 200. E a Carol, 300. Então, aqui, gente, a gente tem o quê? Cada um aqui está investindo 10% do seu salário todo mês, beleza? Bom, aí a gente tem os investimentos em renda fixa e os investimentos em renda variável, beleza? Mas antes de falar aqui sobre um e outro, vamos falar um pouquinho aqui em relação à tributação da renda fixa e da renda variável. Na tributação aqui, gente, da renda fixa, ela varia muito de acordo com o prazo do investimento. O que seria isso? Eu pego o dinheiro e deixo ele investido lá por pelo menos aí 6 meses, ou seja, 5 meses, 4 meses, 3 meses, eu vou pagar o imposto de renda numa alíquota aí, gente, de 22,5%. Se eu tirar o meu dinheiro aí antes de 6 meses na renda fixa, eu pago aqui, ó, um imposto de renda de 22,5% em cima do lucro, tá, gente? Não é em cima do dinheiro que você deixou guardado, não. Se você deixar o seu dinheiro lá entre 6 meses e 1 ano, essa alíquota aqui do imposto de renda ela vai diminuir e você vai pagar 20% em cima do lucro, deixando de 6 meses a 1 ano. Ou seja, deixei 6 meses, 7 meses, 8 meses, até 1 ano, eu vou pagar uma taxa aí de imposto de renda de 20% em cima do meu lucro. Se eu deixar o meu dinheiro lá de 1 a 2 anos, a alíquota de imposto de renda vai ser de 17,5% em cima dos rendimentos. E se eu deixar acima de 2 anos, a minha alíquota vai ser de 15%. Então, muita gente faz a conta aí de quando coloca um dinheiro aí na renda fixa, que quando tirar vai ter que pagar imposto de renda de 15%. Não, não é isso. Você só vai pagar 15% se você deixar o seu dinheiro por pelo menos 2 anos. Se você deixar menos que 2 anos, você vai pagar bem mais caro. Beleza, pessoal? Bom, em relação aos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, a gente escuta todo mundo falar, isento, eu não pago nada. Lembrando, o fundo imobiliário ele é isento nos seus rendimentos. Comprei um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário me pagou o rendimento no próximo mês. Esse rendimento ele é isento, você não vai pagar nada de imposto de renda. Quando eu vou pagar imposto de renda no fundo imobiliário? Você vai pagar imposto de renda no fundo imobiliário quando você comprar o fundo, por exemplo, por R$100 e eu vendo esse fundo por R$110, ou seja, eu tive um lucro nessa operação, nessa venda. Então, quando eu tenho um lucro, um ganho de capital na venda de qualquer fundo imobiliário, eu vou ter que pagar 20% em cima desse lucro. Ou seja, sempre que eu vender um fundo imobiliário acima do que eu comprei, já incluindo o valor de compra e os custos operacionais, que é o que a corretora cobra lá quando a gente faz alguma operação de compra ou venda, então a gente vai ter que fazer o quê? Pagar 20% sobre o lucro. Beleza, pessoal? Então, lembrando, fundo imobiliário é isento? Sim, os rendimentos mensais são isentos. Mas se eu vender um fundo imobiliário com lucro, eu vou ter que pagar, sim, 20% sobre o lucro. E sobre as ações, como que funciona o pagamento
de imposto de renda, dos tributos sobre as ações. Sobre as ações, gente, é até mais tranquilo. Por quê? Isso mudou não tem muito tempo, se eu não me engano, mudou em 2023. Se você vender dentro do mês, vender aí mais de 20 mil de lucro, aí sim você vai pagar o imposto de renda. Aí é responsabilidade do investidor fazer o cálculo e apurar aqui, ó, 15% sobre o lucro. Só se você conseguir um lucro aí acima de 20 mil dentro do mês. Ou seja, comprei várias ações, vendi tudo, tive um lucro de 19 mil dentro do mês. Preciso pagar esses 15%? Não. Eu só vou pagar se eu tiver um lucro superior ou igual a 20 mil reais dentro do mês. Beleza, pessoal? Então, se eu fiz uma operação de compra de ação, vendi mais caro, tive lucro, o lucro foi menor que 20 mil dentro do mês, eu não preciso pagar imposto de renda. Igual ou superior a 20 mil, eu vou pagar 15% sobre o lucro. Outra coisa, gente, lembrando aqui, ó, quando você fizer uma operação, no caso dos fundos imobiliários aqui, e eu tiver algum tipo de lucro e dentro do mês você também teve algum prejuízo, você vai abater esse prejuízo no seu lucro e se mesmo assim ainda sobrar algum lucro, você vai pagar o imposto em cima desse lucro que sobrou. Mas se, por exemplo, eu tive 100 de lucro e 100 de prejuízo, você não precisa pagar nada. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A Rosa, ela teve aqui, ó, a consciência aí e preferiu investir na renda variável. O José também. Não digo consciência, ela estudou e vai começar a investir em renda variável. O José também, até porque se você não tem conhecimento, o ideal primeiro é você estudar um pouco, assistir alguns vídeos e ler bastante, gente, porque não é só ver vídeo e sair investindo, a gente tem que pesquisar, tem que fazer o dever de casa. E o Tony e a Carol são mais conservadores, vão investir na renda fixa. Bom, vamos lá. Então, se a gente aqui pegar um cenário aí de 10 anos investindo todo mês, sem você falhar um mês, a Rosa investindo aí os seus R$200, o José 300, o Tony 200 e a Carol também 200. Só que cada um aqui vai investir em uma modalidade. A Rosa e o José vão investir aqui na renda variável e o Tony e a Carol vão investir na renda fixa. Eu fiz a conta aqui já coloquei os resultados aqui. A gente se baseando aqui na renda fixa, a gente fazendo o valor do CDI atual, que é 11,15% ao ano. Então, se a gente investir aqui por 10 anos, sem falhar nenhum mês, R$200 por mês, o Tony vai ter aqui, ó, um rendimento de R$ 42.473,30. Já a Carol vai ter um rendimento de R$ 63.709,94. Isso aqui na renda fixa, tá, gente? Renda fixa. A Rosa e o José aqui, ó, investiram na renda variável. Eu coloquei aqui, gente, um cenário imaginando que tanto a Rosa quanto o José conseguiram aí bater 1% ao mês. Então, seria o quê? 12% ao ano. Então, a Rosa aqui, ó, investiu 200, o José 300, a Rosa tem 44.186, o José 66.279 após 10 anos investindo, beleza? Vamos imaginar agora o quê? Um cenário de investimento aí de 20 anos. Vamos dobrar esse tempo aí. Então, durante 20 anos, a Rosa, o José, o Tony e a Carol vão investir os mesmos valores. Tanto o Tony quanto a Carol continuam na renda fixa e o José e a Rosa na renda variável. Então, a gente tem aqui ó, a Rosa investindo durante 20 anos, 182 mil. O José, 273 mil. O Tony na renda fixa, 166 mil. A Carol na renda fixa também, 249 mil reais. Então, qual a conclusão que a gente tira aqui, gente? Pensando nesse cenário aí de investimentos durante 20 anos. Então, durante 20 anos aí, a gente tem aqui ó, o rendimento da Rosa e do José na renda variável de 182.042,21 da Rosa, que investiu R$200 todo mês. O José, 273.063. E o Tony e a Carol aqui, mesma coisa, o mesmo valor do slide anterior. A gente vê aqui o quê? Que o Tony e a Carol investindo aqui na renda fixa, eles tiveram aqui ó, R$15 a menos do que o pessoal que investiu na renda variável.
E o pessoal que investiu aqui na renda variável, 15 mil reais a mais, no caso da Rosa, do que o Tony, que investiu o mesmo valor, só que na renda fixa, e o José, que investiu 300 reais, assim como a Carol, só que na renda variável, ele teve aí, gente, R$ 23.466 a mais do que a Carol na renda fixa. Lógico, a gente está pensando aqui o quê? Um cenário aqui pagando 1% ao mês. Gente, mas eu consigo investir na renda variável e conseguir ter um retorno de 1% ao mês? Gente, em alguns casos você consegue até um pouco mais que 1%. Depende muito dos seus estudos, aplicação, bons ativos, é claro, diversificação da sua carteira, até porque em alguns momentos vai estar pagando mais alguns fundos, algumas ações, e outras vão estar pagando menos, então você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, gente, e diversificar. Por isso a importância da diversificação. Se você tiver com alguns ativos em alta e outros em baixa, o equilíbrio ali vai manter sua carteira num rendimento bem legal. Por que eu trouxe a apresentação de slide aqui para mostrar para vocês a diferença entre a renda fixa e a renda variável? A ideia aqui é mostrar, gente, não que a renda variável é melhor que a renda fixa ou a renda fixa seja melhor que a renda variável, mas que você estudando, você aplicando em bons ativos, você consegue sim um rendimento melhor que na renda fixa. Muita gente tem medo de colocar dinheiro na renda variável achando que vai perder dinheiro. Você tem sim que se preocupar, estudar, porque e também estômago para aguentar a volatilidade do mercado. Porque hoje você tem 100 mil investidos e daqui um mês você olha os seus 100 mil virou 90 e daqui mais 30 dias os seus 90 mil viraram 110 mil. Então o que acontece? Ela vai variar. Só que para quem está investindo pensando no longo prazo, independência financeira, ela tem que se preocupar também no quê? Nos seus rendimentos. Você com um patrimônio de 100 mil, bem investido em bons ativos, você vai ter um retorno aí legal, todo mês pagando aí 1%, vamos dizer assim, numa conta fácil para a gente fazer a conta aqui, pagando 1% ao mês, você vai ter aí de 100 mil, você vai ter R$ 1.000 todo mês, só de renda passiva. Então, o ideal, gente, é estudar, é pensar bem. Lógico, é bom você ter um percentual em renda fixa também, uma reserva de emergência colocada na renda fixa. Sim, gente, claro que é. Agora está subindo aí o CDI aí, vai começar a pagar mais, muita gente migra. Só que quem é investidor aí há mais tempo sabe que quando começa a subir a Selic, gente, o que acontece? A Selic subindo, geralmente os ativos começam a cair na renda variável. Esse é um momento muito bom para você investir, porque quando a Selic cai, quando a taxa de juros cai, gente, então o pessoal começa a partir para a renda variável. Então os ativos começam a ficar mais caros. Então, se você quer comprar bons ativos em bons preços, o ideal é você comprar justamente quando o juros está mais alto, quando a taxa Selic está mais alta. Porque é onde muitos investidores saem da renda variável e vão para a renda fixa. Bom, pessoal, espero ter aberto um pouco a mente de vocês em relação aí a investimentos em renda fixa e variável. Vou postar ainda no finalzinho dessa semana aí um vídeo lá naquela sequência que eu estou fazendo sobre chegando até 10k investidos. Vou fazer o meu aporte agora essa semana, eu segurei o aporte desse mês para ver como que ficaria aí o cenário da renda variável aí em relação ao comportamento pós reunião do Copom aí que a gente viu que subiu mais um pouco aí a taxa Selic. Bom, um forte abraço, comenta aí o que você achou, o que você acha, e se tiver alguma ideia de algum vídeo, alguma coisa que possa te ajudar, só falar que a gente corre atrás aqui para passar para vocês. Beleza? Um abraço aí, pessoal, fiquem com Deus e bons investimentos para vocês.